Vamos reiniciar aqui, estamos ao vivo com o candidato Arthur Nogueira, candidato ao governo de Mato Grosso pela Rede Sustentabilidade. Você que nos acompanha pela gravação no site RD News, este é o segundo bloco. No primeiro bloco já tratamos de alguns temas relacionados a questões políticas e falamos um pouco aí do trabalho, da atuação dele na superintendência. Estamos falando agora de segurança pública, continuamos nesse assunto mais um pouco. Candidato, o senhor falou agora há pouco de individualizar celas e entre as suas propostas também está melhorar a habitabilidade, né, dos presídios, combater corrupção, construir os presídios com novos conceitos e reduzir até também esses presos nas delegacias, criando as casas de detenção em microrregião. Como fazer tudo isso? Porque são situações que demandam recursos, né? E a gente sabe que é uma dificuldade muito grande no sistema, né, penitenciário, inclusive, essa questão de recursos para investimento. Como é que o senhor pretende trazer mais recursos e colocar em prática as suas propostas? Os recursos investidos na segurança pública partem da Senasp, Secretaria Nacional de Segurança Pública. Há um investimento muito grande nos últimos anos, desde do Pan-Americano em 2007. Então, a segurança pública avançou muito. Com a frota de veículo, uniformização, contratação, o Estado de Mato Grosso recebeu muito recurso para a Copa do Mundo. Houve a contratação de mais de 4.000 profissionais na área de segurança, mas não é só com isso que se faz segurança pública. Então, a Secretaria Nacional tem recursos. A questão dos presídios federais, por exemplo, os governadores, eles se esquivam de trazer os presídios federais. Não entendo por que isso, mas nós traremos isso, escolhendo um local que esteja longe da zona urbana e colocando esses presídios para funcionar. Presídios federais, por exemplo, que tem Fernandinho Beiramar, que tem Marcola, que estava o ex-comendador Arcanjo, e não se via falar em coisas que ocorrem nos presídios estaduais, porque a disciplina é outra. Então a gente precisa trazer esses presídios, humanizar o trabalho dos agentes penitenciários, dar condições e fazer esse enfrentamento. Não há mais como tapar o sol com a peneira. A sociedade está refém daqueles que estão nos presídios. A população saiu de 256 mil ou 276 mil em 2002 para 725 mil presos, já condenados no sistema penitenciário brasileiro. Mato Grosso já está com mais de 11 mil condenados, fora aqueles que estão aguardando o julgamento. Então nós vamos aguardar chegar até quantos mil presos para tomar uma providência? É uma bomba relógio, pode explodir a qualquer momento. Então a sociedade só acorda quando há uma rebelião, quando há risco para ele aqui fora. E são pessoas que erraram, precisam cumprir a lei, mas precisam ter condições para refletir e ter uma nova chance. Já temos 15 minutos, só um instantinho aí de entrevista, tem alguns apoiadores também o cumprimentando, Vânia Amorim, Jane Cristina Mundel, Jadir Giroto na audiência aqui ao vivo pelo Face. Quem quiser ainda tem tempo de mandar perguntas. É isso aí, Lídice. Candidato, uma das questões que a gente se preocupa muito hoje no Estado e em todo o país é em relação ao alto número de pessoas em situação de rua. Eu gostaria que o senhor me falasse um pouco mais sobre isso, que a gente viu nos planos de governo de todos os candidatos, e não há especificamente um ponto tratando sobre essa questão. Como que o senhor pretende lidar com essa realidade para fazer cumprir aquele decreto que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento? Importante esse assunto. Por quê? Nós, enquanto munícipes, vivemos aí nos 141 municípios, nos deparamos com isso dia a dia. Tem pessoas que nem percebem, estão lá dentro dos seus veículos, ar-condicionado, tranquilo, nem olham para o lado para verificar a quantidade de pessoas. Mas se você pegar exemplo aqui de Cuiabá, você andar ali na prainha, no centro de Cuiabá, você verá várias pessoas abandonadas pelas ruas e muitas delas já com vício do álcool e até das drogas. Já são dependentes químicos. E o que o Estado faz em relação a isso? Fecha os olhos. Não, isso é um problema da polícia. A polícia não tem como recolher porque não tem para onde levar. Então é necessário criar com os municípios essas casas de apoio. Essas casas de apoio precisam ser construídas. São Paulo tem um grande programa
em relação a isso, são os albergues. Né? São, me parece que 25 mil vagas, que a pessoa, ela não tem condições, ela não tem uma casa, ela está trabalhando na informalidade, ela vai dormir, tem alimentação, tem o banho, tem uma condição digna, e no outro dia ela sai. Então precisa agregar um programa como esse para trazer o programa, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, o programa Primeiro Emprego, eles precisam se integrar nesse sentido, para dar essa oportunidade. Então aquela pessoa será recebida nesses albergues, ok, e vai estar sendo acompanhada. Então tem os profissionais da psicologia, da assistência social, tem que ser chamados a essas estruturas para possibilitar que essas pessoas consigam se ingressar no mercado de trabalho, fazer um curso de capacitação, tá? Mas na hora de dormir, para a sua alimentação, para fazer a sua higienização, ele sabe que ele tem ali uma casa de apoio, que não vai ser a morada dele. Então ele vai ter a consciência de que ele tem um período ali para fazer essa reinserção. E Mato Grosso muito nos preocupa, porque nós estamos recebendo imigrantes. E aí, vamos tratar os imigrantes, ok, a gente precisa receber, o Brasil tem que tratar isso com muita seriedade? Tem, o estado de Roraima está lá sofrendo com isso, Mato Grosso está recebendo centenas. E aí, a gente não está conseguindo dar conta dos nossos, e estamos recebendo outros. Então é aquela questão, né? Como é que eu vou construir uma nova obra se eu não concluir, não reformei as já existentes, tanto para a escola como para hospitais? É a mesma situação em relação a isso. Precisamos acolher, receber os irmãos que são de outros países, que estão uma dificuldade? Sim. Mas e os que aqui vivem? O que nós estamos fazendo? Para onde recolher esses dependentes químicos? O que fazer? Como os pais dessas pessoas estão reagindo em relação a isso? O Estado está omisso. E eu sou muito humano nesse sentido, porque nas rodovias há um número muito grande de pessoas que caminham de um estado para outro sem rumo, procurando alguma coisa. E a gente sabe qual é essa realidade. Nós temos aqui mais apoiadores: Ronei Correia, Mauro Cozis, ou Cozis, desculpa, não sei como é que fala, Sadi Santos, seu vice, né? Sim. Está na audiência aqui conosco pelo Face do RD News. Aproveitando a sua deixa, falando aí um pouco dessa questão da migração aqui no estado, como é que o senhor pretende promover políticas para aumentar vagas de emprego, por exemplo, melhorar aí esse mercado, principalmente para essas pessoas que estão vindo de outros países? Tá, eu quero mandar um abraço, um aceno, né, a Marli, a Vânia Morim, a Jane, ao Jadir Giroto, Mauro Cozes, ao Vice Sadi, ao Ronei, não sei se eu esqueci alguém. Bom, se esqueci, memória. se sentem abraçados. Gildásio, Silbene, Gildásio, Vale. Silbene. Tá. Então, todos se sintam abraçados, obrigado por nos acompanhar. A questão da geração de emprego e renda necessariamente passa pela educação. Aí há uma grande distorção, desentendimento na questão da educação. O município é responsável pela creche, né, pelos primeiros anos do ensino. Ok, aí o Estado entra, né, para o ensino médio. Gente, precisa conversar, porque se o aluno já iniciar, depois não tiver uma boa creche, não tiver uma boa base, ele vai chegar no ensino fundamental sem essa base. Existe a questão do ciclo da educação, que eu sou extremamente contra, tira a autonomia do professor, porque ele tem que passar a pessoa a qualquer curso sem avaliação. Aí vai chegar no ensino superior, onde nós temos uma universidade estadual aqui em Mato Grosso, sem saber operações básicas, sem saber a gramática, sem saber a ortografia. E o que isso vai gerar? Vai gerar um despreparo para o mercado de trabalho, seja nas escolas técnicas profissionalizantes, seja na faculdade, tanto na UFMT quanto na Unemate, ou como nas faculdades privadas. Então, há essa preocupação com a educação. A educação é a base. Então, primeiro momento, investir na educação, na capacitação dos professores, para que ele já conscientize o aluno desde o início da importância dele formar-se como base para chegar lá no mercado de trabalho. O jovem, geralmente com 14, 15 anos, já tem aquele sonho, né, de ser independente financeiramente, mas ele vai ganhar o quê? No máximo um salário mínimo, tem o programa do jovem aprendiz, tem os estágios e tal. Então ele precisa se preparar, ter a consciência. Essa consciência nasce na escola, né? Aí o Estado entra com a união para trazer as escolas técnicas, o Sistema S é importante nesse contexto, e fortalecer a Unemate, para que possa
preparar, porque as empresas muitas vezes oferecem as vagas para quem é daqui do estado, mas essas pessoas não têm capacitação, acabam vindo pessoas de outros estados e ocupando essas vagas. Isso ocorre nos concursos públicos. A grande maioria, por exemplo, que passa na PRF não é daqui do estado, é um concurso nacional, vem de outros estados. Por quê? Há uma preparação, uma preocupação maior. E o aluno da escola pública, ele precisa ter esse embasamento e ter a oportunidade de ingressar na Unemate, que é pública, e ingressar na UFMT, que é pública. Ele tem que ter a mesma oportunidade. Então, esse trabalho tem que nascer da educação. Aproveitando a questão da Unemate, como na Assembleia há uma discussão sobre a retirada da autonomia da universidade. Como que o senhor avalia essa proposta e como que pretende atuar caso essa PEC seja aprovada e o senhor seja eleito? Só lembrando o tempo, temos menos de 10 minutos já tá bom, de bastante. Tá passando rápido. Com 12 segundos. É infeliz essa decisão desse deputado que propôs acabar com a autonomia orçamentária e financeira da Unemate. É o momento de se investir na estrutura, de dar essa autonomia, 2,5% apenas de orçamento. É o momento de investir, de reformar as estruturas que são existentes. São 13 campi. A Unemate está presente em 48 municípios. Cursos de mestrado, doutorado, que os alunos têm que sair daqui para o interior de São Paulo buscar, porque a Unemate não tem estrutura. A gente precisa oferecer bolsas de estudo. A Unemate tem que ser uma indutora do processo de desenvolvimento social e econômico no estado de Mato Grosso. Então, é lamentável quando você vê uma situação dessa numa casa de leis, que seria para ajudar, ele quer complicar uma estrutura que tem 40 anos, que é a Unemate. Então, a Unemate terá um apoio como não teve até então. Nós temos uma visão muito importante em relação à universidade. Passei por 2 universidades, eu fiz 3 graduações, uma até uma parte, e completei 2 graduações. E existia aquela discussão, né? A universidade, a UFMT, é pública e gratuita. Não, ela é pública. Gratuita não é, porque ela recebe o orçamento do dinheiro de imposto de todo mundo. Então, todos precisam ter acesso. Isso inicia lá da base. Bom, até ontem nós fizemos aí a pesquisa à noite, né, no site do TSE, lá no campo onde a gente acompanha todos os dados dos candidatos. O senhor tinha declarado ter gasto pouco mais de R$1.016 com a sua campanha. O prazo para a prestação de contas parcial já é amanhã, né? E a gente gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como é que o senhor está trabalhando campanha com recursos tão escassos, com pouco recurso disponível e alcançando, né, para tentar alcançar todo o estado. Temos 5 minutos. Muito difícil fazer a política, né? Desde o início me falavam isso, eu falei, não, é um desafio, a PRF tem poucos orçamentos, a gente administrou muito bem. Hoje a gente trabalha como na PRF, com a tecnologia. Então a gente está aqui andando em Cuiabá, conversando, reunindo, né? Não temos equipes aí como os nossos adversários, certo? Tivemos aí aporte do partido para fazer alguns materiais gráficos que entrará na prestação de contas nesse prazo que você já citou, e atuaremos em relação a essa questão até o final, assim. Por quê? Não tem fundo partidário, não temos apoiadores ligados ao agronegócio, apoiadores políticos que esperam a contrapartida depois do grupo ser eleito. A gente quer fazer a nova política. Essa é a austeridade que o Estado precisa, saber gastar, chegar, utilizar da tecnologia com essa velocidade imensa que temos. A Marina Silva, ela apresenta uma queda nas pesquisas, nesses últimos levantamentos divulgados aí pela imprensa nacional, mas ainda figura entre os principais candidatos com chances a chegar ao segundo turno. Como o senhor avalia a situação da líder do seu partido e também como que está sendo a participação dela na campanha do senhor? A previsão dela vir a Cuiabá, a fazer algum vídeo, unir, né, mesmo a imagem do senhor a dela? Sim, um vídeo ela já fez, né, no momento da convenção dela, ela fez um vídeo, a mesma limitação que eu e os demais candidatos Brasil afora temos, que é a questão financeira, e uma campanha a presidente da República é um valor altíssimo para você se locomover. Então a rede não tem avião particular, não tem os amigos que têm os aviões que estão emprestando, então ela está limitada em termos financeiros para fazer
esses deslocamentos. Há uma previsão de vir a Cuiabá, certo? A se confirmar, né, na segunda quinzena de setembro, vai depender desses recursos e a gente está trabalhando com essa austeridade, trabalhando nas redes sociais. O tempo de TV dela também é pequeno, até porque não se aliou aos partidos, não participou dessa grande aglomeração de tempo e recursos do fundo partidário, que foi uma lei extremamente injusta, essa mini reforma política de 2015, considerar só aqueles que já estavam com mandato. Então os partidos como o Novo, como a Rede, foram extremamente prejudicados, o PPL, que é quem está conosco na coligação. Então, tecnicamente ela está empatada para ir para o segundo turno e a gente está fazendo o trabalho com vários voluntários, Brasil afora, no sentido de divulgar quem é Marina Silva, quais as propostas, e achamos que ela tem condições de ir para o segundo turno, sim. Bom, estamos agora nos últimos 2 minutos de entrevista, candidato, e a gente encerra com a seguinte pergunta: por que o eleitor deve escolher o seu nome para ser o futuro governador de Mato Grosso? Sim, jovem, ficha limpa, com experiência em administração pública, com uma formação que nos dá propriedade para falar dos temas, por entender a administração pública como um todo, não só num foco de fazer promessas de coisas que não cumpriremos. Não estou associado a grupos políticos que já dominam o Estado há décadas e os resultados estão aí. Então é para a renovação, para fazer o diferencial mesmo, trazer os 3 poderes, unificar isso em torno de você, cidadão, para levar o atendimento do Estado aos 141 municípios do Estado de Mato Grosso. Então, por isso eu peço a sua atenção para pesquisar nas redes sociais Arthur Nogueira, verifique a nossa história, verifique as nossas propostas, veja os nossos candidatos a Senado, Sebastião Carlos, Aladir, 26 candidatos a deputado estadual, 10 candidatos a estaduais. Ali terá um perfil que vai te agradar e que você pode contribuir para essa proposta da nova política. Nós quebrarmos esse ciclo de Mato Grosso para buscar o desenvolvimento e não apenas o crescimento de um pequeno grupo que já domina o estado de Mato Grosso. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço as perguntas esclarecedoras, agradeço a todos que nos acompanham. Eu sou Arthur Nogueira, número 18, assim como Marina Silva, número 18. Ok, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Nós entrevistamos hoje o candidato ao governo de Mato Grosso, Arthur Nogueira, da Rede Sustentabilidade, número 18, falando sobre as suas propostas. A gravação dessa entrevista fica na íntegra no site rdtv.com.br, no site RD News e também no nosso canal do YouTube, em 2 blocos. Então você pode curtir e compartilhar com os seus amigos. A gente também já tem aí os convites para os outros candidatos, né, Ayrton? E a gente vai ficar então no aguardo de confirmar a data. Já tivemos um adiamento do candidato à reeleição ao governo de Mato Grosso, Pedro Tax. Já foi remarcada essa data para o próximo dia 18 de setembro, também aqui pelo site RD News, pelo Facebook. Fica esse convite para você participar. É isso aí. Obrigado, Lides, obrigado ao candidato e também a todos que nos assistiram nessa live. Até a próxima.